galera do canal Oi, estou aqui pronta para mais um vídeo no canal. Antes de falar sobre o tema de hoje, eu vou pedir para você se inscrever neste canal, dar o seu like, deixar o seu comentário, ativar o sininho da notificação. Tudo isso é importante para o engajamento do canal, o engajamento deste humilde canal. E temos também o perfil lá no Insta, @canal Oi, o perfil @canal Oi. E lembrando sempre para vocês que os vídeos são postados aqui 3h30 da tarde. Sempre, 3h30 da tarde, o horário aqui da Holanda. Tá bom, pessoal? Bom, o vídeo de hoje vai tratar de revoltas. Entendeu? Se quer faz amém, se quer guerra, tu me fala. Como eu posso dizer assim? Os escravizados, né, o pessoal do continente africano que veio para o Brasil para ser escravo no Brasil, eles tiveram bastante conflitos no decorrer de sua história de escravização. Muitas vezes, nos livros de história, ou até mesmo novelas, o que seja, a tendência é pensar que os escravizados ficaram ali passivos, esperando o pessoal branco salvador. Bando de burguês safado! Mas não foi bem assim, né? A gente às vezes toma muito como base, por exemplo, essa coisa do branco salvador, da novela Assim a Moça, por exemplo. A Sinhazinha com pena dos escravizados da fazenda do pai dela. Mas não foi bem isso. Aliás, não foi nada disso. Houveram muitas revoltas. Eu posso dizer aqui dos quilombos. Os quilombos foram locais para os negros que não queriam esse sistema de serem escravizados. Então, os quilombos foram uma forma de resistência. Então, temos aí o Zumbi dos Palmares, ali na capitania de Pernambuco, onde hoje em dia é Alagoas. Tivemos a Teresa de Benguela, ali no Mato Grosso. O Zumbi dos Palmares, que eu já falei aqui, ele foi no século XVI, XVII, foi no século XVII, ainda dentro do contexto da invasão holandesa na capitania de Pernambuco. Tivemos Teresa de Benguela no século XVIII, ali na região do Mato Grosso, quase fronteira com a Bolívia. Tinha um quilombo lá, liderado por Teresa de Benguela, era Quilombo do Piolho, alguma coisa assim, liderado por Teresa de Benguela, e tivemos as revoltas. Eu vou falar aqui de duas revoltas. Uma delas aconteceu no período imperial ainda, no período onde havia os escravizados. A outra revolta que eu vou falar já aconteceu mais no período da República. Então vamos seguir aqui com a primeira revolta. A revolta dos malês. Você não falar comigo. Eu disse pra você calar a sua boca e não falar Malê, é uma palavra que vem do Iorubá. O Iorubá é um idioma que vem de regiões da Nigéria, do Benin, da costa, creio eu, Costa do Marfim. Então vem um idioma que vem da costa oeste, de países da costa oeste africana. Então, muitos dos negros que foram escravizados e trazidos para o Brasil, muitos vieram desses lugares: Benin, Nigéria, Costa do Marfim, vieram também de Angola, vinham principalmente para aportar na Bahia, lá em Salvador, porque até a chegada da família real, 1806, 1808, por aí, até a chegada da família real,
a capital do Brasil era em Salvador, que foi por determinação da própria família real lá, da Carlota Joaquina. Eles não gostaram de ficar em Salvador e seguiram viagem para o Rio de Janeiro. Então a capital, nessa época aí do início do século XIX, mudou para o Rio de Janeiro. E toda aquela história que a gente já sabe, que é contada na minissérie Quinto dos Infernos ou no filme da Carlota Joaquina. Mas enfim, malês, como eu falei, é uma palavra em Yorubá que significa muçulmano. Então, dentre os negros que eram capturados para serem escravizados no Brasil, muitos seguiam a religião islâmica, que era o caso dos malês. Na Bahia, os malês, eles também ficaram conhecidos como nagôs, tá? Os malês ou nagôs, eles falavam também Yorubá, além do árabe, porque o árabe é a língua oficial da religião muçulmana, a religião islâmica, e o Alcorão está escrito em árabe. Então, os malês, vindos da África, vindos do continente africano, aliás, aqui retificando, do continente. Dentre os malês, nagôs, tinham os praticantes da religião muçulmana, mas também tinha o sincretismo com o candomblé. Então, nesse contexto, eles aportavam lá na Bahia, em Salvador. Muitos iam para trabalhar nos engenhos de cana-de-açúcar, lá na região do Recôncavo Baiano, a Baía de Todos os Santos, as cidades no entorno de Salvador. Muitos deles iam para essa região, né? Baía de Todos os Santos. E as condições de tratamento dos escravos. Haviam os escravos de ganho também, naquela época, que atuavam nas capitais, nas cidades maiores. Haviam os escravos de ganho, que para eles era permitido vender coisas na rua, vender comida na rua, mas a maior parte do ganho dessas pessoas escravizadas ia para os senhores deles. Tinha também as mulheres escravizadas, que eram amas de leite das sinhazinhas, que moravam nas cidades ou no campo. Os escravos que trabalhavam na lavoura, enfim. Como eu disse, houveram essas revoltas de quilombos entre os séculos XVI e o século XVIII, e a revolta dos malês não foi diferente. Foi uma revolta que durou 24 horas. E bem, um pouco antes da revolta, essa revolta dos malês aconteceu em 1835. Foi uma revolta que durou um período aí de 24 horas, entre 24 e 25 de janeiro de 1835. Um pouco antes dessa revolta aí, o Brasil ele tinha se tornado independente de Portugal em 1822. Aí, em 1831, o Dom Pedro I, ele volta para Portugal, porque ele abdica do trono no Brasil, para ir lá para Portugal, porque o trono estava com quem? Estava com a filha dele, a Maria da Glória, que estava no trono lá em Portugal, e o irmão do Dom Pedro I queria tirar a Maria da Glória do trono. Então Dom Pedro foi lá para resolver a pendenga e deixou no lugar o Pedro II. Só que em 1831, o Pedro II só tinha 5 anos de idade. Não tinha como governar, né? Ele era uma criança, não tinha como governar.
então tinha que esperar ele fazer 18. Nessa época, então, até o Dom Pedro II fazer 18 anos, entramos no período regencial. E foi no período regencial que várias revoltas aconteceram. Aconteceu essa dos malês na Bahia, a Guerra dos Farroupilhas no Rio Grande do Sul, acho que outras revoltas, acho que a Sabinada, Cabanagem, não sei aí, historiadores, se aconteceram nesse período, mas elas aconteceram, eu não lembro se ou a Sabinada ou a Cabanagem foi lá no Pará, alguma coisa assim, mas aconteceram revoltas, porque o pessoal, não que os escravizados fossem contentes aí com o governo de Dom Pedro I, o governo regencial não estava sendo bem visto por setores da sociedade. Frágil e inconsistente. Os escravos também já estavam assim, putos já desde sempre. Não é novidade que eles já estão sempre tentando aí formas de assim, liberdade para todos. E a revolta dos malês aconteceu nesse contexto aí do período regencial, juntamente com outras revoltas. Acredito até que foi por causa de todas essas revoltas que aconteceram nesse período, decidiram antecipar a maioridade de Dom Pedro I. Então, quando ele tinha por volta aí de 15 anos, o pessoal que estava no comando aí da regência chegou e falou assim: olha, Pedro II, toma aí que o trono é seu. Vai partir, vai que é sua, Tafarel! Você já está preparadíssimo, então vai aí, meu filho. Vai ser imperador do Brasil, no lugar assuma o lugar que foi do seu pai. E foi assim. Essa revolta dos malês, ela aconteceu nesse período de 24 horas, ela foi sufocada, mas não foi assim esquecida. Ela aconteceu no período do Ramadã muçulmano. O Ramadã é o período que os muçulmanos eles jejuam durante o dia, aí eles só comem à noite. Eles queriam a garantia de liberdade, os escravos libertos, e também de liberdade religiosa para os malês. E junto dos malês se juntaram os haussás. Os haussás eram negros que vieram das regiões. Os haussás tinham no Egito, no Sudão, creio eu, Camarões também, alguns lugares aí do continente africano tinham os negros haussás. Os negros já nascidos no Brasil e os mestiços não se juntaram a essa revolta dos malês. Eles também queriam, os malês, eles queriam um estado governado por malês para malês, enfim. Mas não deu certo. A revolta foi sufocada aí pelo governo, pelo pessoal do governo da regência, foi sufocada e aí não teve mais um levante nem dos malês nem dos haussás. Bom, a outra revolta aqui que eu vou falar é a revolta da Chibata. Bom, a revolta da Chibata foi liderada por João Cândido Felisberto. Eu sou Cândido, mas não sou parente da Maria Fernanda Cândido, nem desse João Cândido, embora meu avô, o nome dele era João Cândido, mas não é o João Cândido Felisberto aqui que eu vou falar. O João Cândido Felisberto, que liderou a revolta da Chibata, ele nasceu no Rio Grande do Sul, lá por volta de 1880, junho de 1880. Ele era filho de ex-escravizados.
o João Felisberto e a Inácia Cândido Felisberto. Voluntariamente, por volta aí de 13 anos, lá para 1894, o João Cândido ele se apresentou voluntariamente na Companhia de Artífices Militares e Menores Aprendizes no Arsenal de Guerra de Porto Alegre. Porra! Tudo isso? Eita, nome compridão. Muito bem. Lá ele aprendeu tudo que era para se fazer na Marinha. Ele foi encaminhado para lá por um amigo, um tutor, protetor, chamado Alexandrino Alencar, que ele foi encaminhado para esse lugar aí, Arsenal de Guerra de Porto Alegre, para ser aprendiz, para ser grumete. Antigamente, era muito comum na Marinha, assim, que meninos órfãos, já numa idade que eles já não seriam adotados, os meninos órfãos eram levados para os navios para ser grumete, para aprender toda a prática da marinha. Isso foi comum na Marinha Americana, na Marinha Inglesa. Na Marinha Inglesa tinha muito dessa prática dos grumetes. No Brasil tinha os grumetes. Então, no geral, os grumetes eram os menores que ficavam em orfanatos. Eles cresciam e conforme eles não iam sendo adotados, então a Marinha chamava esses meninos para fazer parte da Marinha, os grumetes. E no caso do João Cândido aqui, ele se alistou voluntariamente para ser grumete. E foi assim. Ele por um ano ele ficou nessa companhia de artífices do Arsenal de Guerra lá em Porto Alegre. Aí, em 1895, ele foi transferido para a Marinha Brasileira. Aí, lá na Marinha, trabalhando na Marinha Brasileira, ele foi morar no Rio de Janeiro, na capital, naquela época. Rio de Janeiro era a capital. Então, lá, ele ficou trabalhando na Marinha, e indo para os lugares. Aí, lá por volta de 1900, acho que foi em 1905, por aí, ele acompanhou um pessoal da Marinha lá para Londres, que lá estava sendo construído 3 ou 4 coraçados para o governo brasileiro. O coraçado Minas Gerais, São Paulo, Deodoro e outro que eu não lembro o nome. Acho que 4 coraçados, 4 navios estavam sendo construídos para vir para o governo brasileiro, pago em libras aí, ô louco. Aí ele foi lá para acompanhar essa construção. Acho que foi em 1908 que ele foi para lá, para a Inglaterra. Aí ele voltou para lá, acho que ele voltou para já trazer essa frota nova de navios. Aí em 1909 que ele voltou para lá, ele ficou sabendo que em 1905 teve a revolta do coraçado Potemkin, que foi uma revolta verdadeira. Os marinheiros russos, eles ficaram revoltados com as condições de trabalho, comida podre, enfim, salário baixo, comida podre, que também na Marinha Brasileira, apesar de ter a abolição da escravatura, aí os negros eles começavam a se alistar na marinha, exército, o que seja, mas aqui no caso da marinha, os oficiais de patente maior eram brancos e eles continuavam com a prática de castigos físicos contra os marinheiros negros, rebaixavam os marinheiros de posição, castigos como por exemplo chibata, davam chibatadas nos marinheiros negros,
a mesma situação que acontecia no encoraçado Potemkin, lá de má alimentação, pagavam mal o soldo, acho que é isso, né? Na Marinha também fala que é o soldo para os militares, acho que todas as áreas militares o salário é o soldo, né? Não entendo muito bem essas hierarquias militares, desculpem. Mas, enfim, as condições não estavam nada boas também na Marinha Brasileira essa época. Então, João Cândido fez um levante, aí por volta de 1910, um pouco antes dele fazer um levante com os navios recém-chegados da Inglaterra, um pouco antes eles ainda foram conversar com Nilo Peçanha nessa época da revolta. Quem estava como presidente era o Nilo Peçanha, ele ficou um tempo como presidente. As eleições também de 1910 foram marcadas por denúncias de fraude, essas coisas que aconteceram na eleição aí de 2022, essas denúncias assim, a urna eletrônica é uma farsa, não sei o quê, também aconteceram lá em 2010. Porque 2010? 1910, tá, gente? Aconteceram lá em 1910. Que nessa época, quem eram os candidatos? O Hermes da Fonseca, o Marechal Hermes da Fonseca era candidato, e o Rui Barbosa. O Rui Barbosa não era da área militar, ele era jurista. Foi marcada por esse escândalo aí as eleições de não acontecerem numa forma justa, porque muitos achavam que o Rui Barbosa tinha mais prestígio para ganhar e não aceitaram a vitória de Hermes da Fonseca. Enfim, no fim, quem ficou presidente foi o Hermes da Fonseca nessa época. Aí, um pouco antes do Hermes da Fonseca entrar como presidente, o pessoal da Marinha lá, João Cândido, mais outro pessoal da Marinha lá, que trabalhava com ele, foram lá para falar com o Nilo Peçanha. Nilo Peçanha, assim, meio que, tá bom. A gente vai ver o que vai fazer aqui. Só que não fizeram nada. Então, o que aconteceu? João Cândido mais os outros, assim, vamos pegar os navios novos que chegaram lá da Inglaterra, vamos tomar os navios. A gente vai virar os canhões dos navios de frente para a Baía de Guanabara. Aí agora eu quero ver se eles não vão mover a bunda para fazer alguma coisa ao nosso favor. Agora o pau vai torar! E foi feito, né? Os canhões ficaram voltados para o rio. E na tentativa de acabar, assim, para acabar com essa tensão, aí, nessa época, o Hermes da Fonseca, ele garantiu que, não vai ter mais castigo, a gente tá garantindo aqui, isso vai ser fiscalizado e tal, e papapá, ok. Foi escrita lá uma portaria, um documento lá, garantindo que não ia ter mais castigo físico, porém não ficou por isso. João Cândido e os outros não ficaram numa boa. Eles foram expulsos da Marinha por causa da revolta, por terem provocado essa revolta. Então eles foram expulsos da Marinha. Aí João Cândido e os outros marinheiros, eles foram levados já em 1911, o início
de 1911, porque essa revolta aqui da chibata aconteceu, os acontecimentos foram durante novembro de 1910, aí João Cândido e os outros revoltosos, eles foram levados para a Ilha das Cobras, do outro lado lá da Baía de Guanabara, nas proximidades de Niterói e São Gonçalo. Ficaram presos lá na Ilha das Cobras. Depois, em 1912, João Cândido foi para o Hospital dos Alienados, voltou ainda depois, ficou um pouco mais de tempo na Ilha das Cobras e acabou sendo solto aí por meados de 1912. Bom, eles conseguiram garantir que não houvessem mais castigos físicos na Marinha Brasileira. Porém, eles foram expulsos da Marinha. Mas aí é o legado de João Cândido que fica pelas condições de trabalho na Marinha Brasileira, que mudaram muito daquele tempo para cá. Então, as condições de trabalho hoje em dia na Marinha Brasileira não tem mais, espero que não tenha, porque eu não sei, não estou dentro dos navios para saber, espero que não tenha mais esse tipo de punição com castigos físicos, né, gente? E foi isso daí. E como acabou, né, assim, o João Cândido, ele morreu em 1969, com 80 e poucos anos, alguma coisa assim. Ele ainda ele fez parte do movimento integralista, junto com Plínio Salgado, enfim. Acho um baita de um equívoco, porque esse movimento do Plínio Salgado tem ligações com o fascismo de Mussolini, enfim, mas ele participou do movimento integralista aí, durante a década de 30, o João Cândido. Foi um dos participantes ativos lá no Rio de Janeiro. Enfim, gente, essas foram as revoltas aí, as duas revoltas que eu citei para vocês. Para o próximo vídeo, eu vou falar sobre direitos civis lá nos Estados Unidos. Houve aí, durante a década de 60, o movimento dos direitos civis, mas para acontecer esse movimento dos direitos civis, também eu vou falar as coisas anteriores ao movimento dos direitos civis. Tá bom, pessoal? E é isso daí. Eu vou pedir para vocês novamente para se inscreverem no canal, ativar o sininho de notificação, dar o seu joinha, deixar comentários e sigam a gente lá no @canal Oioioi, tá bom, gente? É isso daí. Um beijo para vocês e fui!